Senhoras e senhores, Happy Friday, feliz sexta-feira aqui. TGIF. Yes. Temos aqui a nossa quarta edição do querido Papo do Condado. Primeiro agradecer novamente as sugestões de pauta e os feedbacks positivos de quem aqui investe tempo em escutar as nossas conversas sérias e nossas baboseiras também. Eu aqui tô hoje de roupa de academia, né, seguindo aqui o modelito Miami 100%. Nosso querido tio Patinhas ali de Palo Alto, o Rupert Murdoch das startups e o nosso querido Che Guevara, vacinado tá agora. Hasta la vitória, sempre vacinado, cabrón. Hoje falaremos sobre... Você subscreveu a carta lá, Bruno? Não. Não sei do que você está falando. Bom, falaremos hoje do fundão partidário e a tentativa de veto, né, do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. O anúncio da Sequoia de fato do primeiro Latam Deal oficial depois desse posicionamento para fazer investimentos na América Latina. O incrível IPO da Vtex. Vamos falar um pouco de China, né? Tanto o cancelamento ali do IPO da Xiaohongshu, quanto o fato da Didi já ter perdido mais de 47% de market cap só nessas últimas 2 semanas, e o que isso representa para praticamente assim, o fluxo de capital em venture startups. Temos aqui a Grow oferecendo patinete para pagar dívida na recuperação judicial. Inclusive ofereceram pra gente como forma de patrocínio e a gente não aceitou. Porque aqui a gente não gosta só de coletinho, né? Tem que gostar também de patinete, yoga, kombucha. Que mais que vem no pacote? Tênis de lã de merino. O gin tônica também, né, Lamonia? Gin tônica. É verdade. Aromático. Ajudar a família. O exit, que não foi um great exit, e acho que esse é um debate interessante at large, né, pra gente conversar do Guia Bolsa pro PicPay. Né, provavelmente ali todos os investors que investiram ali perderam dinheiro, né? Então vamos conversar sobre isso e ao mesmo tempo sobre Open Banking e outras coisas mais. Então vamos lá. Isso porque o Bruno falou assim: fala só 3 porque é verdade. A gente combinou as paradas antes de começar a gravar. O ouvinte, a ouvinte, a gente combinou, não, vamos falar só 3. O que acontece? Às vezes a gente fala um monte e aí acaba o tempo e a gente não consegue falar sobre o que a gente quer. Mas vamos tentar, né? Eu acho que esse programa vai ter que ficar conhecido como o programa que não cumpre as suas pautas, né? Tipo, certo pessoal que tá lá em Brasília, né? Não cumpre as promessas. Se a proposta era fazer um papo de boteco, um papo de boteco nunca. Isso aí. Pra começar, quando você senta numa mesa, você não vai com as pautas prontas. Só uma, né? Pra você tá só uma, né? Tem aquele meme, né? Os caras, não, só 2, beleza, né? 6 da manhã. Tudo torto. Bom, falando sobre o fundão partidário, acho que como que vocês querem começar aqui? A visão é interessante, né? Assim, a autenticidade ali de alguém que está há tanto tempo no Congresso tendo vantagem disso e que já on the record, né, o Bolsonaro já falou muitas vezes o quanto ele gosta dos benefícios de deputado federal. Acho que esses vídeos são bem conhecidos. Difícil de acreditar na autenticidade. Eu uso para comer gente, né? Uso para comer gente. Eu acho que é o pior, que ele foi perguntado do valor lá que ele ganhava de auxílio moradia. Ele falou: eu uso para comer gente mesmo. E daí? É um gentleman. Mas totalmente preparado. Comer em qual sentido? Tipo, canabaliz... Não, no sentido bíblico mesmo, sim. Infelizmente. Ou felizmente, né? Porque eu acho que seria um pouco pior se ele fosse usar para comer gente do ponto de vista canibal, né? Literal. Uma cortina de fumaça ali, né? Porque aquele negócio, vários grupos de política que eu sigo, todo mundo lembrou, o Maluf também fazia isso. Combinava um valor super alto, vetava o valor, aquele valor exagerado, e ficava bem na fita, tipo, salvei os cofres públicos do achaque, sala, né? do bote dos prevaricadores. Eu acho que voltando um pouco, né?
vamos lembrar que antigamente as campanhas eram financiadas com dinheiro privado também, e aí isso acabou depois do escândalo, principalmente com a Lava Jato, né? Enfim. E aí substituiu-se pelo fundão eleitoral, que, se não me engano, nas últimas eleições foi uma coisa em torno de 2 bilhões. 2 bi. Isso. E aí você pode argumentar, acho que 2 bilhões para as eleições para prefeito, que talvez não tenha uma grande demanda, mas assim, acho que a discussão interessante as empresas podem ou não podem, tudo bem. A gente vem de uma era em que a coisa era escatológica, né? Em termos de como as doações funcionavam. Mas eu acho que essa é uma discussão, se as empresas deveriam ou não deveriam doar. Eu acho que é legal o Pedro e o Lamoni me lembrarem os ouvintes como é que funciona nos Estados Unidos essas doações. Na verdade, no mundo inteiro a doação é feita no mundo inteiro. São pouquíssimos países no mundo que a doação é feita. Não, mas o ajuste aqui é 185% maior do que o gasto em 2020, sem descontar a inflação, né? Então, assim, é uma loucura isso aqui. Eu tô olhando aqui os cálculos, o PSL vai 200 milhões, o PT 201 milhões. O PT, que tem a maior bancada, fica com a maior parte do dinheiro. Aí é tipo assim, quem tá financiando o comunista, né? O próprio fundão eleitoral tá financiando o PT. Então, tipo assim, como, né? É muito incoerente. O vai ter um budget de 30 milhões. PC do B. É o típica coisa que é o seguinte: eu não tenho, eu li menos do que eu gostaria, eu não tenho condições de avaliar do ponto de vista qual modelo é melhor. Uma coisa eu tenho certeza: esse valor é pornográfico. Assim, você pode até discutir se o Estado tem que ou não subsidiar a questão dos partidos, já que os partidos são uma estrutura democrática fundamental, etc, etc. Agora, 6 bilhões, cara, no meio de uma pandemia, é isso, assim. Infelizmente a gente vive num país que a galera vai pra rua por outras razões, mas assim, eu consigo pensar se isso é anunciado em qualquer país aí desses, que a galera, na Argentina, sei lá, nesses países que a galera não precisa de desculpa pra sair na rua e quebrar tudo, o que ia acontecer, sabe? O que vai acontecer ele vai vetar os 6, mas vai deixar ali uns 4, talvez 4, 5. Vai passar com um ajuste. Mas aí é que tá. Você ajusta no fundão. E qual que vai ser a conta? Porque isso passou pelo Congresso, né? Então os partidos decidiram isso. O presidente vai lá e veta. Então ele vai ter que, eu vou recompensar vocês de outra forma. Não dá para esquecer que agora o Ciro Nogueira é o ministro-chefe da Casa Civil. É o cara que veio do Centrão, é o cara do PP. Então é o cara de articulação política. Ele tirou um militar para colocar um político. Ou seja, a conta vai vir, a conta vai chegar. Isso aqui é insano. Se você olhar quanto o Brasil gasta com esse novo fundo eleitoral, é mais do que o dobro do segundo país, que é o México. Depois é o Japão, a Alemanha, quer dizer, os Estados Unidos, que é talvez o país onde tem a maior indústria de lobistas do mundo, com relação a quanto que o governo gasta para rodar as eleições, é muito menos. Mas, Pedro, uma parada importante. Essa comparação não é justa, né? Ela não é justa porque nenhum desses países... Porque o que acontece é que no Brasil aboliu-se o financiamento de campanha por empresa. O STF tomou essa decisão alguns anos atrás, dizendo que isso, né, agora é inconstitucional. Agora, esse é o ponto. O ponto é que você tem que comparar o Brasil, talvez, com Coreia do Norte. Brasil, talvez, com China. É isso que você tem que comparar. Não adianta comparar com a Alemanha, com os Estados Unidos. Porque não tem mais dinheiro. Não, eu acho que essa comparação, Lamoni, eu não sei a fundo. Eu acho que deve levar em consideração que são países em que também existe um fundo público. Não, existe, todos eles têm. E o Brasil já tinha no passado, só que era pequenininho. Já tinha um repasse. Mas o lance é o seguinte: eu acho que, mais uma vez, eu tenho a impressão. Eu sou a favor de doação privada. Eu acho que tem que ter uma regulamentação, coisa que até existia, mas obviamente todos os escândalos eles estavam dentro de esquemas de caixa 2, né? Ou caixa 1 maquiado. Então, assim, em princípio, eu acho que tem que voltar com uma regulamentação
né, que faça sentido. Mas tem uma outra questão também, que daí puxando um pouco para o lado do intangível. Quando você tinha a época que a TV tinha um peso principal, rádio, os veículos tradicionais, dava para saber mais ou menos quanto se gastava com isso, né? Era uma coisa meio... se sabia quanto custava um custo de um programa político, ou dava para dar uma maquiada, mas não era também... eram poucos e grandes tiros que esses políticos davam nas campanhas. Para mim é um universo completamente desconhecido a questão das campanhas em redes sociais, WhatsApp, do tipo assim, qual a estrutura que esses caras estão usando e quanto eles estão pagando para essas fazendas de WhatsApp disparando coisas e tudo que a gente viu um pouco na campanha de 2018. Então, muito mais do que a questão da grana em si, é para onde esse dinheiro está sendo usado e como está sendo usado. Né, você tem lá investigações, a Patrícia Campos Mello que o Bolsonaro adora, né, lá da Folha, fez várias matérias falando de como o Luciano Hang e outros executivos teriam financiado grupos de WhatsApp para poder propagar propagandas pró-Bolsonaro. E como você fica refém disso, beleza, não pode mais empresa doar, mas o cara lá fala, não, mas eu doei por boa vontade, porque eu quero, porque eu acredito no bolsonarismo. Como é que você combate isso, se é que você combate? Então acho que a melhor forma, né, de você fazer isso é criar uma regulamentação que seja transparente, e que ao mesmo tempo desonere o Estado, que no meio de uma pandemia devia estar usando esses 6 milhões para várias outras coisas que não pagar a campanha de político. Mas esse formato que você... tudo volta pro Rule of Law. Tudo volta para a regra do jogo. Esse formato, por exemplo, que o Hang fez, que teria feito, que os empresários bolsonaristas teriam feito, isso existe nos Estados Unidos. É regulamentado. Toda vez que você vê campanha lá. Super PAC, acabou. Então, aí você vê lá o candidato. Você vê o candidato. Ó, essa campanha aqui é patrocinada por não sei quem e tal. E aparece lá o candidato falando: eu sou o fulano and I approve this message. Ele só aparece ali. Entendeu? Tipo assim, olha, tá transparente. O Rule of Law é transparência. A regra é essa. Todo mundo segue essa regra, beleza? Mas aqui não, cara. O Brasil não tem Rule of Law. Daí você falou do STF. Aí o STF julga um dia que não pode financiamento privado. Daqui a 2 anos vai lá e, estamos revendo a nossa decisão. Porra. Como que o STF fica mudando de decisão o tempo inteiro? Ele está sendo Estado, ele está sendo acionado para fazê-lo, para validar, ok. Mas ele não pode ficar mudando de opinião a cada 2 anos, a cada 3 anos. Enfim, a gente não segue regra, cara, a gente não tem rule of law. E se legalizasse, ia ser bem mais fácil. Com certeza ia ter muito menos corrupção, porque na verdade a diferença, e eu acho que, novamente, assim, para mim os Estados Unidos é o país mais corrupto do mundo. A diferença é que a corrupção aqui é organizada, tem um sistema. E tudo bem, né? Money speaks. Então, assim, que se chama o lobismo. Aí você pega aí, em vez de grandes companhias fazerem o mensalão e estarem envolvidas na Lava Jato, elas montam super PACs, fazem lobby e financiam as campanhas legalmente. Isso já é uma questão de incentivos da natureza humana. Lá no vilarejo medieval, sei lá o que, deveria ter. O tiozinho tinha mais moedas de ouro e ele queria influência lá e ele pagava para conseguir o que ele queria. Eu acho que assim... Volta aquele meu exemplo. A maçã... A serpente tinha a maçã. Gênesis. Vamos pro Gênesis. Acabou. O mundo começou assim, bicho. O mundo começou na corrupção. A serpente foi lá e falou pro Adão: vem aqui, tá uma maçãzinha aqui pra você. Vem cá. Deu uma piscadinha ali, ele foi lá e pronto. Acabou. Fudeu tudo. Não, foi Eva que comeu primeiro e depois ela ofereceu. Porque... o pecado começou com... Um patrocínio Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, eu não entendo o último ponto com relação a essa questão do... Esse aqui é um programa laico. Pô, né? Eu acredito em Deus. Mas o ponto aqui é como funciona o flow de dinheiro exatamente. De verdade, assim, do ponto de vista tático. Quer dizer... Existe uma contagem de quantas pessoas você tem dentro do Congresso? Do Parlamento. É só a Assembleia ou é o Senado também? São os dois somados? É assim que funciona? É quantos deputados? É o número de representantes que você tem do baixo clero. E aí isso vezes um amount per user. É isso?
Aí essa conta... Eu não sei mesmo. Não, também não. O detalhe aí, realmente eu não sei. Quem paga essa porra? É o contribuinte. Imposto. Tipo, da onde vem o contribuinte. Sim, mas aí é a... Tesouro, do tesouro. Mas aí a receita... Tipo, quem manda um wire pra quem? Eu quero entender quem é o controller dessa porra. Falando sério, não tem, não deve ter. Provavelmente não tem. Tem. Provavelmente não tem. Cada partido tem... Não, cada partido tem um tesoureiro e o tesoureiro tem que prestar conta dessas campanhas. Mas na prática... Eles devem pegar do fuste do Fistel lá, que tá aqui na porra. Tá parado lá, né? Tá parado há 30 anos, ninguém percebe, ninguém sente falta, né? Não, mas por exemplo, essas prestações de conta, o cara tem que prestar a conta no fim da eleição. Não tem uma prestação de conta diária, semanal, você pode ir lá olhar, tá indo assim, você não acompanha. Falta transparência, de novo. Dá transparência. Vou botar no blockchain, bota essa porra no blockchain. Exato. E os caras não pagam invoice, mas isso é um problema que tem também aqui nos Estados Unidos. A minha mãe tem uma produtora de vídeo, né? E na época de campanhas de política, ela não pega campanha, não pega político porque não paga. O pessoal, assim, não endereça o partido. Entendeu? O pessoal não paga. Então, eu tô perguntando isso porque é fascinante de fato entender as entranhas, né, de como que rola essa movimentação. Mas, assim, o ponto final aqui é que, independente do lado, por isso que eu sou muito cético com as pessoas que defendem uma bandeira de qualquer lado. Porque no final do dia, assim, o mundo já tava à venda, o preço foi barato e já foi comprado. Se você tá reclamando é porque você tava na mesa. No fim da história é isso aí. Mas bom, falando de outro lado do dinheiro, mais interessante do que, enfim, as questões públicas aqui. Gustavo, essa semana você deu a notícia do de fato o primeiro investimento, não o primeiro em Latam, né, porque já tinham 3 antes, mas o primeiro oficial, né, post facto ali da carta do Doug Young sobre o interesse da Sequoia em Latam, que foi a Pomelo, que levantou ali um dos maiores seed rounds da história da América Latina, né? É parecido com o tamanho do seed da RAP. RAP, aliás, que também teve uma rodada grande, né? É verdade, a gente tinha colocado na pauta e não falamos. Mas bom, vamos falar um pouco da Pomelo. Então, a Pomelo, que é uma empresa argentina, uma fintech argentina, ela já tinha apresentado o seed dela com 9 milhões, e agora essa semana ela anunciou que fez uma extensão de mais 1 milhão com vários investidores, inclusive a Sequoia. Eu conversei com o fundador e tal, que ele falou que já vinha conversando lá com o pessoal da Sequoia e tal, não sei o que lá das quantas, e que aí um dia eles chamaram ele para conversou com todo mundo lá, e os caras resolveram assinar o cheque. Cheque pequeno, né? A princípio, como a Sequoia falou que iria fazer investimentos desde o começo até o pós-IPO e tal, então acho que é bem... próprio Nubank, quando ela colocou dinheiro, era seed. O RAP, eu acho que já foi um pouquinho mais na frente, que foi 2016. Series A, né? Mas enfim, de 40 e poucos dividido entre eles, coliderado entre eles e a DST na época. Então, eles estão começando mesmo, né? Aquela promessa que eles fizeram de, enxergamos oportunidades na América Latina e já começaram a fazer. Deve ter mais um aí em breve, com eles que eles participam. Então, acho que você vai começar a ver a Sequoia aparecendo em mais algumas coisinhas aí e tal, preparando o terreno para coisas maiores depois. Mas a Pomelo, o que a Pomelo tá fazendo, cara, é aquele negócio de fintech para fintech, né? Oferecer infraestrutura. Ela não é uma fintech, você não vai contratar um cartão de crédito da Pomelo e tal, ela tá fazendo o banking as a service, o fintech como serviço ali. Que é um mercado que já tá começando a ficar bem concorrido, né? A Móvel comprou a Zup, até a TOTUS lançou uma empresa desse tipo com a B3, a sociedade da B3, a CSU, até o Banco Original lançou uma divisão de banco como serviço. O Votorantim também faz. A Conductor. O Votorantim faz isso. Como é que chama? Tem pela OneVC, o fundo que eu fiz parte, somos investidores da Swap, que também concorre diretamente, provavelmente, com a Pomelo, baseado naquilo que foi descrito aqui.
né, que eles estão fazendo. Acho que você tem bastante razão com relação ao fato desse mercado estar relativamente crowded. A impressão que eu tenho é que Fintech Infrastructure as a Service, tem a Belvo também, do outro a Belvo, lado, os espanhóis, né? São outros caminhos ali, mas se você parar para pensar, me lembra um pouco quando você tinha aquela ideia das wallets, e aí você ia num restaurante self-service em São Paulo, tinha 6 plaquinhas de QR Code, mas ninguém usava nada. Era da Rappi, do Mercado Livre, do iFood, do PicPay, e aí foi consolidando aos poucos, né? Eu acho que daqui 2-3 anos a gente vai começar a ver um M&A ativo nisso. Sim. Com bastante gente comprando, assim, quem foi relativamente bem, mas não porrou, e aí vão ter alguns que vão porrar. E eu acho que assim, a Conductor de longe é a que talvez tenha... que tem Visa por trás, né? Então, que também, tem a né? Visa por trás, tem assim, talvez a maior quantidade de capital por trás e os maiores clientes com a pior tecnologia. A tecnologia mais antiga. E não tem nenhum problema. Assim, acho que eu tô dizendo isso baseado em diligência que eu fiz, e se eu tiver errado, eu tiver alguém aqui ouvindo, a gente pode debater. Isso aqui é sempre um programa de ideias abertas, mas nós vamos sempre dar nossas opiniões aqui, por isso que o conteúdo é interessante. E o que é impressionante do ponto de vista de dinâmica de round é que, assim, tanto a formação de fundos de venture quanto startups, né, tem muito essa questão da profecia autorrealizável. E a composição de investidores que estão ali é incrível, incluindo assim, um grande amigo meu, Caio, da Monax, senta no board, né? Eu já sentei em boards com o Caio. É uma pessoa excelente, um grande investidor, e as outras pessoas que eles trouxeram ali são investidores excelentes de fintech. É um pouco parecido com o que aconteceu um pouco com a Belvo também. Muito antes de lançar produto e estar com as coisas mais estabilizadas, já tinha um syndicate relativamente poderoso por trás da ideia. E a Pomelo é exatamente isso, assim, eles lançaram agora. É uma empresa recente, ela é de março. Ela não é uma empresa... Ela está fazendo um seed de $10 milhões com 6 meses de existência. Assim. A minha leitura são duas coisas. Essa tese de Latam, de não ser só Brasil, por exemplo, como uma não sei se a Swap tem tese de Latam, realmente não sei, mas a Swap, por exemplo, é uma tese de Brasil, a Pomelo está vindo com uma tese de Latam. Então, se você começa aqui no Brasil e quer ir para o México, eles já estão lá, você só liga a infraestrutura do México. Aí vem aquele negócio de venture capital, né? Do primeiro, do cara que já fez alguma coisa. O fundador lá, terceira empresa. Ele já vendeu uma pro TripAdvisor. Então, tipo assim, aquele cara que os fundos querem, né? Esse cara já dizem que querem, já fez muita coisa, eu posso tomar um pouco mais de risco com ele porque ele tem experiência. Lógico que esse negócio também é meio... Não, eu acho que faz todo sentido. Você trabalhar com first time founder versus second time founder faz toda uma diferença gigante. Até se você tiver que botar numa balança qual que é o echelon do teu valuation, é assim, ó, o valuation mais caro é um caso desse, assim, é um cara que montou um business e vendeu fazendo dinheiro para os investors. Aí você assim, tá no topo da pirâmide. Porque assim, tem gente ali... Independentemente do dinheiro, se o cara vendeu e fez, sei lá, pouco pro investidor, ou tem um ranking ali também. Não, eu acho que, óbvio que... Quanto mais... a gente vai falar da VTEX, por exemplo, o dia que os founders da VTEX forem começar um novo business, eles só precisam respirar que eles levantam dinheiro, né? É óbvio que tem uma diferença de escala, mas se você fez dinheiro, great. Aí eu acho que um nível abaixo é a pessoa que construiu uma empresa bem sucedida, que teve um exit parcial, secundário, mas a empresa ainda está rodando, não deu o exit final. Aí o terceiro ponto é o founder que já foi empreendedor, teve um exit, mas foi um exit bosta. Ou um exit que retornou mais ou menos. A pessoa já está cascuda ali. Talvez né, o exemplo, por exemplo, do Guia Bolso aqui, né? É um exit que não foi profitable, mas com certeza é um founder muito mais experiente do que um first time founder. E aí você só tem que entender se aquela pessoa aprendeu com os erros da jornada passada. E aí abaixo disso você tem pessoas que já tiveram experiências em companhias que têm uma cultura excelente de technology building, que da mesma maneira que assim, um ex-funcionário do Stripe no US vale mais, da mesma maneira que um ex-funcionário do Nubank, por exemplo, valeria mais do que alguém que trabalhou, sei lá, fazendo transformação digital na TOTUS, entendeu? É diferente. Ô Pedro, eu gosto do que você fala, porque assim, tudo bem que eu acho que a gente tem um público
ouvinte, né, bem diverso, acho que tem muita gente de fundo que vai achar isso que eu vou falar meio batido, mas quando a gente abre para o público de negócios, falava muito que assim, se o cara que tinha quebrado 4 startups, isso quer dizer que o cara era muito foda, porque ele tinha já, né, visto todos os cenários, sabe onde erra, e agora ele estaria muito mais preparado para ser um negócio muito no Vale do Silício. Eu lembro muito de fazer matéria que era isso, algumas pessoas tendo orgulho de ter falhado várias vezes. Louvar o erro, né? O Ciro Entrepreneur, né? Aquele cara que fez muitas empresas. E aí você citou uma série de cenários e você não citou esse cara. Daí eu queria te perguntar, uma pessoa que, pô, eu tive 4 startups, tá? Eu tentei 4 vezes, não deu certo. E daí quando não deu certo, né, tipo, dei um exit zoado. Não deu certo, quebrou. Mas o cara falou, mas agora eu aprendi. Pagando papagaio até hoje. Agora eu aprendi, porque por causa disso. Onde esse cara se encaixaria no seu ranking aí que você acabou de fazer? Ele estaria um nível abaixo, mas aí quase no 0, negativo talvez. Eu até preferiria alguém que é um first time founder. Por quê? Porque eu acho que caralho. Assim, vamos separar por partes aqui. Em primeiro lugar, essa ideia de que o fail e que o Vale do Silício se abraça, isso é mentira. Ninguém gosta de fail. É uma situação. Boa. É verdade. As únicas pessoas que você vê falando de fracasso são. É muito fácil o Richard Branson falar, era os great, não. Falhar é uma bosta. E a verdade é que assim, você vê só as pessoas que falam de fracasso depois que elas já estão bem sucedidas, quando elas superaram a dor. Isso sim é importante. Eu acho que o nível de, quando a gente pensa num founder inevitável, né, que é muito do ethos por trás da Atman e meu ethos pessoal também, de partner with inevitable people, são as pessoas que superam as dificuldades e têm uma resiliência de iterar rapidamente. Então hoje, eu talvez tenha fracassado hoje umas 4 vezes, que eu tentei algumas coisas e aprendi, ouvi, vi que não faziam certo e rapidamente adaptei. Isso sim é interessante. Então não é fracassar rapidamente, é se adaptar rapidamente. Então eu acho que alguém que tentou muitas vezes, a pessoa não tem que desistir. Se falhou 1, 2, 3, 4 mil vezes e quer continuar empreendendo, não desista, né? Porém, eu acho que é muito raro você ver alguém que, por uma quantidade de tempo relativamente longa, continua a fracassar depois sendo bem sucedida. Acontece, mas é raro. E o problema disso é o seguinte: eu já fiz investimentos no passado em pessoas que tinham esse perfil que você está falando, Bruno, que fizeram algumas empresas, as empresas foram mais ou menos meia bomba, não pagou nada, ou você recebeu, sei lá, metade do dinheiro que você investiu. E o problema é que o empreendedor tem que estar muito confortável com o risco, e não é fácil, mentalmente é difícil. E o que acontece é que quem fracassou muitas vezes, quando consegue levantar venture, acaba sendo mais risk averse, e aí toma a decisão errada. Então eu já vi que assim, interessante. Eu não acho, entendeu? Necessariamente o melhor mindset. É preferível você ter alguém que está empreendendo pela primeira vez e é very coachable do que eventualmente alguém que vem com muitos vícios. E nenhuma dessas regras são absolutas, mas sem dúvida nenhuma, se a pessoa já fez vários empreendimentos depois, até se você olhar quem está envolvido ali, são firmas que, né, têm experiência com a América, tirando os usual players ali, a Monax, a FJ Labs, que já investem há muito tempo aqui, o Brian com a Lari e tudo e tal. Tem gente que está começando a aprender a investir em Latam. Total. E esse pessoal quer ter a experiência de uma pessoa que já foi bem sucedida no passado, até porque ele tem a frieza de entender que investor não faz empresa, de não olhar venture capital de uma forma glamurosa errada, uma pessoa muito mais racional, ou seja, os investimentos em founders repetidos são muito mais lucrativos na média, muito mais. O Yuri Você falou eu tava no grupo essa semana aqui, o pessoal tá falando fundos de VC tá virando tipo paleteria mexicana, né? Todo mundo tá falando que tem um fundo que investe, que não sei o quê. Mas essa é a beleza do business, não tem barreira de entrada, todo mundo pode ser um investor, mas a barreira de permanência é super alta. Exatamente. É o que eu falei, em 2, 3 anos esse negócio vai. Não dá, porque você não deu retorno, já era. Não é só isso, eu acho que tem muito fundo que consegue se perpetuar sem dar retorno, com marketing falso. A diferença é que eles acabam só ficando com. Sabe quando você vai no self-service às 3 da tarde e tem aquela comida meio que
tá ali há um tempinho. A xepa. A famosa xepa. Que aí você paga preço fixo, né? Porque pro cara não desperdiçar a comida, você paga o preço fixo, você come tudo que tem lá. All you can eat. Tem duas... O negócio é fazer Venture Capital Farm to Table. Tem duas pessoas que passaram por esse mundo que vão ficar pela posteridade. Que é o Pareto e o Darwin. E... São duas pessoas que daqui a 1000 anos a gente não vai falar mais de Steve Jobs, a gente não vai falar mais de Einstein, a gente não vai falar mais de Galileu, a gente vai falar de duas pessoas, Pareto e o nosso querido amigo Darwin. E isso é impressionante, porque 80% dos deals está na mão de 20% dos fundos, dos melhores deals. Então, esquece. Acaba tendo uma seleção natural que acaba jogando para fora aquilo que não... agora eu entendi. Então, entendi. acho que... Ele deu uma volta, mas daí não, chegou. Colou. Bom, mas eu acho que... E como eu fiquei por último aqui para falar, acho que eu tenho que tentar amarrar todas essas coisas que a gente debateu aqui. Sobre essa questão da falha, né? O Yuri Levine, que é o founder do Waze e que virou um aposentado depois de vender o Waze por algum trocado. Não, ele tem um fundo, a gente até compartilha o PIS. E ele diz, né, que o empreendedor que empreende pela segunda vez tem 5 vezes mais chances de ter sucesso, né? Que não necessariamente é ele ter falhado ou ter batido a cabeça, porque o ponto, isso que o Pedro trouxe, é que quando você construiu um negócio, certamente e todos nós, na nossa vida, se a gente tivesse a oportunidade de se posicionar no futuro, tentar enxergar como seria no futuro as decisões que a gente tomou e olhar para trás, talvez a gente não teria tomado uma série de decisões que a gente tomou, né? Então esse é o primeiro ponto. Isso basicamente se chama experiência, né? Então quanto mais decisões você toma, certas ou erradas, maior é o teu background, maior é o teu repertório, vai ajudar vocês nas decisões futuras que você tem que tomar. Então esse é o ponto. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês também, ainda sobre no mercado de fintech, esse mercado de investimento grandes fundos olhando para a América Latina, e ainda adicionando mais tempero nessa conversa da Pomelo, é que é impressionante. Primeira coisa, a gente tem um time ali da Pomelo, dos founders que já tiveram um track record no passado, e um deles que não tiveram empresa no passado, ele trabalhou durante muitos anos na Mastercard. Né? Foi um head na Mastercard com fintechs. Então é uma pessoa que tem uma experiência grande e basicamente esse time se configurou como um time que vai conseguir executar a visão que eles estão se propondo a executar. Porque olha que interessante, o Pedro vai me lembrar que quando foi que a Andreessen soltou aquele Fintech Boom, que foi uma baita matéria fazendo um overview sobre o mercado de fintech no Brasil, acho que foi um dos... 2 meses. Foi 2 meses. Então, a Andreessen soltou esse reporte, quem não leu aí? 13 de abril. Boa, 13 de abril. Até na matéria quando eu fiz a matéria da Sequoia, eu lembrei mencionou, que né? a carta da Sequoia vem 2 meses depois da Andreessen ter falado, também estamos de olho. Impressionante. E, by the way, o Mathieu e a Angela são pessoas excelentes, assim, eles são muito bons no que eles fazem, são pessoas que têm da nossa rede e assim, o nível de entendimento que eles têm com relação ao mercado e maturidade é bem impressionante, assim, they know what they're doing, sabe? A gente teve uma era, assim, fazendo venture, conectando US e Latam há 8 anos, tinha uma época que os deals aconteciam em Latam porque tinha um cara que foi pra Floripa, conheceu uma mina no Café de la Musique, eu tô falando sério, né? E gostou do Brasil, arrumou uma namorada, e aí ele um dia acabou conhecendo os empreendedores que estavam lá, ou era alguém que era amigo que fez GSB, e aí rolava um deal, não tinha uma estratégia. Às vezes, sabe, tinha, por exemplo, um GP do Fundo X, que era da América Latina ou brasileiro, e aí acabava acontecendo, mas é incrível ver o que tem acontecido nos últimos anos, que as pessoas têm uma estratégia consistente e falam assim, não, essa aqui é a nossa tese. Não, existe um playbook, né, velho? É inocência as pessoas acharem que não existe um playbook de como raise money no Silicon Valley ou qualquer lugar. Existe um playbook. Exato. Né? Exato. E basicamente, quando o Pedro vai olhar nos potenciais potenciais empreendedores do qual ele vai investir, ou o negócio do qual ele vai investir, ele está olhando se o cara minimamente está seguindo aquele playbook. Então, o ponto que eu quero trazer ainda, né, é que hoje tem tanto dinheiro na Faria Lima, mas tanto dinheiro entrando, que todos os bancos digitais que estão aí na moda estão super capitalizados. As fintechs levantaram dinheiro suficiente para brigar com esses bancos digitais de uma maneira muito forte. Você tem os bancões botando dinheiro nesse negócio.
a minha maior preocupação de ir em São Paulo é tropeçar num saco de dinheiro andando na Faria Lima, porque de fato de fato é literalmente isso que está acontecendo. E olha que interessante, olha onde... Paulo Guedes vai usar isso aqui, cara. Não, campanha política. E por que isso está acontecendo, né? E por que isso está acontecendo? Em basicamente os 3 principais países da América Latina, tirando, na verdade hoje são 4 principais países da América Latina, só que a Argentina ela deixou de ser relevante a partir do momento que o comunismo passou a ser implementado lá. Mas a gente tem México, Colômbia e Brasil. Todos esses 3 países, só para vocês terem uma ideia, ele tem razão, tá concentrado. Não, peraí, bota na ordem: Brasil, México e Colômbia. Brasil, México e Colômbia. Todos esses 3 mercados, quase 80% do mercado está concentrado na mão de 5 bancos. E aí tem uma população underserviced no mercado bancário que, para vocês terem uma ideia, 30% da população tem acesso a um cartão de crédito. E quando Brasil. vem no Brasil, basicamente na América Latina inteira, Brasil, no México e na Colômbia é muito parecido esses números. E aí o que acontece quando vem uma Pomelo da vida entregando Bank as a Service para mais fintechs, oferecerem mais cartão de crédito, oferecerem mais crédito, dando acesso para mais pessoas, basicamente aquele gráfico do CB Insights que a gente comentou aqui há alguns programas atrás, né, que tem o Wells Fargo e em cada aba do Wells Fargo tem as fintechs atacando, isso vai se tornar realidade ainda mais forte na América Latina e principalmente no Brasil. Porque hoje começar uma fintech, quando a gente está falando de meios de uma fintech de cartão de crédito, de empréstimo, é muito mais fácil do que foi quando o Guia Bolso começou há 9 anos atrás, né, que a gente vai falar ainda mais sobre ele. E tem uma... E é uma lógica, acho que dá para fazer um paralelo com software as a service. Exato, é a mesma coisa. O cloud computing foi, assim, o advento necessário para você criar uma geração gigantesca de empresas que ela simplesmente não existiria, porque antigamente você tinha que ir lá ter um data center, tudo que era, né, o pessoal tem um menino da TI, né, para ficar lá, da TI e tal. Então assim, destravou um mercado que, assim, hoje para você montar uma empresa e botar a empresa para funcionar, assim, literalmente você não precisa sair da sua poltrona aqui, contrata uma meia dúzia de serviço ali on demand e vai embora. Eu acho que esse negócio do Bank as a Service está muito no começo. Acho que dá para fazer um paralelo no sentido assim, quando veio a onda de cloud no começo, a gente é impossível se enxergar tão lá na frente, porque hoje a gente sabe o que foi possível ser feito. E eu acho que deve acontecer com as fintechs nesse modelo de Banking as a Service, a questão do Open Banking, tudo que a gente tá dentro desse guarda-chuva, daqui a 10 anos vai ser completamente diferente. E eu acho que eu diria que 40%, 50% do que vai ser a gente sequer sabe. Não, né? Porque são essas fintechs que vão trazer soluções novas. Né? E a mistura de coisas, né? Porra, pega 5G com IoT, com computação quântica, com regulação, com menos regulação, com blockchain. Porra, mistura, bota tudo isso num saco, mistura, 3, 5, 10 anos, bicho, vai sair umas coisas muito malucas, cara. Dá um bom sabor de kombucha. Legal, tá uma marca de kombucha Tech, né? Pitada de blockchain, mais 5G e IoT. Nós vamos viver momentos interessantíssimos nesse segundo semestre e nos próximos anos do mercado financeiro no Brasil. Interessantíssimo. É isso aí. Para você que tá com medo de vírus, lembre-se que a vida é maravilhosa. E lembre-se que, ao andar na Faria Lima, procure os seus sacos de dinheiro, que você tem certeza que tem tanto dinheiro jorrando pelas empresas que... Tá jorrando tanto dinheiro que a Grow tá dando patinete, né? Fazer o gancho aqui. Eu tenho uma história com a Grow. Já dá pra falar mal da Grow? A Grow quebrou, né? Ainda não oficialmente. Não oficialmente, né? Porque eles estão em recuperação judicial. Bruno. Não, porque... Assim, oficialmente não, mas na prática foi o que aconteceu, né? Porque, eu fui um dos precursores do patinete no Brasil, porque eu tinha coluna na CBN Conexão São Francisco. Quando desovaram os patinetes lá em São Francisco, eu dei uma volta, fiquei alucinado. Falei, cara, esse daqui é o transporte do futuro. Assim, eu fiz várias colunas lá, né? O Lamounier lembra, sobre o patinete e tal. E daí chegou no Brasil, eu também entusiasta,
Eu ia de Pinheiros, uma vez eu fui numa reunião lá no prédio da Uber, lá no JK lá. Eu cheguei em 10 minutos, quase morri umas 3 vezes, mas eu fui de patinete. Até o dia que eu sofri um acidente feio, porque o patinete quebrou, o freio dele estourou, e aí eu vi que, velho, os caras estavam absolutamente cagando pra isso, assim. Eu tive que fazer uma operação, me ferrei feio. E por mais que eu tivesse ali a boa vontade, eu tive a boa vontade deles, tá? Não vou dizer que não tem, mas não tinha protocolo nenhum, assim. Eu poderia ter processado, no final não processei, não quis levar pra frente, porque, cara, sabe quando você fica tão chateado com o fato que você fala. Patinetes de indenização também. Então, mas eu lembrei disso por causa disso. Eu tô contando essa história que hoje, quando eu vi, eu falei assim: cacete, os caras me pagaram uns 4 patinetes. Só pra contextualizar, o que a gente tá falando aqui, que é a história da Grow, a Grow, que é a dona da. Cara, coisas bizarras, né? Que na verdade eles não. A Grow é a fusão da Green com a Yellow. E ela, na verdade, virou uma casca. E, na verdade, você tinha 2 empresas. E esse que foi o grande problema. Foi a questão de governança. Os mexicanos da Green e os brasileiros da Yellow se degladiaram ali dentro. Não tinha, a governança foi fraca. Eles não tinham um alinhamento estratégico e tudo. E aí o negócio ruiu. O negócio flopou porque, de novo, voltando a Adão e Eva. Gente, não foi tecnologia, não foi patinete, que é um negócio inviável, que é um negócio caro. Não foi a tecnologia, não foi o patinete. Foi, não, gente, foi people. 100% foi um feudalismo brutal que aconteceu. E aí eles entraram em recuperação judicial em fim de julho do ano passado. Esse processo está rolando e agora eles marcaram a reunião para a Assembleia dos Credores para apresentar a proposta de pagamento. E dentre as propostas de pagamento, para quem é funcionário, tem dívida trabalhista, eles colocaram lá a possibilidade, a interessantíssima possibilidade de você receber um abatimento de 50% da sua dívida e os 50% restantes serem pagos em patinetes, valendo R$ 1.800 cada patinete. Passaram um álcool gel, pelo menos. Aí ela tinha bike, né? Eu cheguei no Brasil e falei, não, vou pegar uma bike. Peguei a bike lá na Faria Lima da Yellow. Cara, comecei a pedalar, parecia que eu tava num Chevette 72, assim, parecia que tinha 3 bolas de peso, assim, me puxando pra trás. Cara, não dá pra usar. É bom pra fazer exercício, mas pra se deslocar sem suar em bicas em São Paulo era impossível. Agora, aliás, a parte da. Foi lançado em 1993, tá? Então o Chevette 94. Não, o Chevette é mais errado. Antigo do que isso. Não, é 83 o Chevette. 45 anos. Não, foi 24 de abril de 73. 73. Agora, então é esse mesmo, é o Chevette 73, como eu falei. Agora, olha que interessante, né? O Brigato fez um comentário legal, né? De que não é porque as pessoas não querem bicicleta, não é porque as pessoas não querem patinete, é porque de fato teve um problema ali de pessoas. Também não conheço, estou acompanhando o que o Brigato disse, mas o ponto é que olha que interessante, o ano passado, a TMBC, mais ou menos, não sei se fala TMBC, não sei como se pronuncia. TMBC, desculpa. TMBC. Os caras levantaram 47 milhões de dólares no Series B para fazer exatamente o mesmo modelo de negócio. Eu não entendo esse deal, eu fiz reunião com a empresa, acho que assim, não sei se eu devo ficar comentando isso, porque é uma questão de privacidade do que a gente fala. Então você não deveria comentar. Então por que você começou? Não vou falar, mas é um deal que me surpreendeu. Mas assim, então, é que eles têm um âncora. Os empreendedores excelentes, assim, tem o Itaú e tal, mas assim, na minha cabeça não entra como venture, esse é o meu ponto só. Não é que a minha empresa, as pessoas são boas, a companhia resolve um problema importantíssimo, mas para venture, it's mas mais ou menos, Pedro, porque hoje está tão misturado essa questão de venture e private hoje no Brasil, principalmente eles levantaram Series B, né? Tá muito confuso isso. Então, é porque o TMBC, a minha visão, é um negócio B2B. Eles acabaram de envelopar bicicleta no Rio pro lançamento do Magalu. Então, assim, é um negócio. E eles começaram se fortalecendo por conta do Itaú, do acordo que eles têm com o Itaú pra bike do Itaú. E agora fecharam com o Magalu. Então, assim, o negócio deles é muito mais um negócio B2B do que o B2C ali, do aluguel esporádico. Então, eu acho que é ali que a tese
de que os patinetes iam ser usados para pagar boleto, né? E que iam virar carteiras digitais e tal. Isso aí era tipo um long shot ali que foi o Roberto Baggio na Copa de 94, assim, porque a gente teve a chance. Eu gosto muito do Sérgio e do Jonathan Lui, que são os fundadores da Green. E eu sou advisor de um fundo que fez vários investimentos só nas empresas fora dos Estados Unidos. Então a gente fazia investimentos na África, Southeast Asia e Latam por alguns batches da YC. A gente tinha um cheque pequeno na Green que foi para zero. Então foi uma bagunça, acho que como tudo rodou ali e teve pouca transparência. Acho muito difícil, assim, acho que a forma como foi feita não foi longe de ter sido ideal. Eu não tenho todas as informações e insights. Sinto muito para meus amigos que investiram nessa companhia e perderam o dinheiro, porque o negócio cresceu, tomou uma proporção e explodiu muito rápido, né? Não sei se precisava ter sido assim. Acho que esse é o ponto. O balanço deles, que eu tive acesso quando saiu a recuperação judicial, dava um prejuízo. Em 2019 as empresas tiveram um prejuízo de 350 milhões de reais. Assim, ok, negócio de venture não é isso, vai dar muito prejuízo, mobilidade, tal. Mas, cara, onde você enfia? E eles se levantaram 150 milhões de dólares, uma coisa assim. Onde você enfia 350 milhões de reais? Não tem nem o que falar, não dá pra entender. O pessoal ainda usa bastante aqui as scooters em Miami, pelo menos bem mais do que em São Francisco. Eu acho só Miami é um lugar atrasado. Então, é uma boa parada pro The Last Mile, né? Mas assim, funciona bem, mas é meio nojento, fica aquele negócio. Acho que depois do Covid. Agora depois da Covid é verdade, tem essa questão. Eles até têm aquela tentativa, assim, sabe? Tem uns que penduram um negocinho de álcool gel que tá sempre vazio, né? Para você dar uma limpeza ali. Agora, eu acho que tem um ponto específico que isso aí é um kudos pra Tembici, né? O mérito ou não de ser vici ou não é a minha opinião, mas ela resolve um problema seríssimo. Quando eu vejo alguém rodando numa bicicleta da Tembici com um bag da Rappi, eu acho isso incrível, porque a pessoa está começando a poder ter um nível de dependência econômica que antes não tinha. Ela é uma pessoa marginalizada na sociedade. O sistema não ajuda essa pessoa de forma alguma. Então ela tem uma opção assim muito mais interessante. Você vender droga para o crime organizado, para você ter uma vida mais decente, entendeu? Então tem um ponto ali sim que eu acho que é bem transformador em vários aspectos. Aliás, até puxando esse gancho. Ainda do aspecto B2C, eu tive e aí não dos entregadores. Cara, eu estive no Rio esses dias e assim, Lagoa Rodrigo de Freitas abarrotada de bike do Itaú. E a mesma coisa aqui na Paulista. Então assim, as pessoas continuam usando. Eu acho que o problema dessa parada é a logística. Eu moro aqui perto da Teodoro Sampaio, né? Vem aqueles carros cheios de bicicleta. Tipo assim, né? A vida útil dessas bikes deve ser curtíssima. Tem uma questão de discussão de waste aí também, que eu acho que é importante. Mas assim, que existe uso, que existe modelo, beleza. Mas assim, é a mesma coisa do patinete. Qual que é o custo para você manter uma parada dessa que quando você usa 400 vezes por dia, obviamente estou exagerando, mas quanto que dura isso? Enfim, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Tinha um estudo, eu não sei de quem que é, agora eu não vou lembrar exatamente a fonte, mas que falava que um patinete de $300, que na época era o patinete barato, um patinete padrão para esse serviço de mobilidade, ele começava a se pagar em 3-4 meses. Só que aí o que o pessoal aqui falava é que em 3-4 meses você jogava fora. O que a Green, Yellow, os caras do patinete estavam fazendo aqui era quando aquele patinete, o único patinete ia virar o unit economics dele, você já estava jogando fora porque ele já estava muito degradado por conta da questão. Não era o patinete também muito resistente, as ruas aqui no Brasil não são muito boas. Porque eles foram então, criados, não dava, era complicado. Eles foram desenvolvidos originalmente para transporte individual e pessoal. Então assim, contando que a pessoa ia usar ali 3-4 vezes em 4 trechos no máximo por dia, ampla maioria ida e volta do trabalho, então, né, você desenvolve um aparelho que aguenta isso. De repente você põe numa lógica que
tem, sei lá quantas pessoas usavam por dia, e sem preocupação alguma, porque não é, né, não é meu. Não é meu. Quantas vezes eu já vi um monte de coisa. Quantos patinetes não foram arremessados lá em São Francisco, na Bahia, enfim. Mas eu acho que é um modelo esquisito mesmo. Eu fico triste porque eu era entusiasta por óbvias razões. Mas eu acho que também, por exemplo, aqui em São Paulo, pelo menos, cara, Faria Lima, obviamente que a gente está em pandemia, mas em CNTP, a Faria Lima tá abarrotada de bicicleta no horário do rush. Então, assim, existe uma mudança. E tem hoje ciclofaixa para tudo quanto é lado. Então, a própria bicicleta. Estão licitando mais aqui em São Paulo. Exato. A própria bicicleta tem virado um meio. Eu mesmo. Salve pro PT, que foi que fez acontecer isso. Fernando Haddad. O Haddad, isso aí de fato tem que tirar. O cara pode ter PhD em marxismo, e eu acho isso aí talvez uma das maiores loucuras insanas, mas isso aí foi realmente uma coisa boa que ele fez na gestão dele. Boa. Vamos lá, nosso host. Próximo assunto aí. Não, eu só ia fazer um gancho. Você falou da questão dos entregadores. Inclusive, essa semana saiu um post, um artigo do Fabrício Bloise, que é fundador da Mobile. Hoje ele é presidente do iFood e presidente do conselho da Mobile, falando sobre a questão trabalhista. Né, de que a iFood tá levantando a bandeira de uma reclassificação dos entregadores, de criar uma nova categoria. Já tinha até escrito, eu entrevistei o Diego Barreto do iFood também, ele já tinha levantado essa lebre, que é de criar uma nova categoria, que seria agora o trabalhador, não sei, seria uma coisa, uma intermediário entre MEI e CLT, uma coisa assim. Então o cara tem vínculo, mas não tem vínculo, sabe? Acho que faz sentido, em especial para ele ter um mínimo de talvez um seguro de vida, alguma coisa mínima que as companhias deveriam de fato pagar. Eu acho que assim não é ideal, porque as margens dessas empresas já são extremamente apertadas, mas em escala é a coisa certa a se fazer, em especial num mundo no qual todos esses entregadores eles são multiplataforma. Então existe até um incentivo que não é winner takes all nesse mercado. Então você sempre vai ter dois grandes players, né? Que nem você tem no Brasil a Uber e a Didi, né? E aqui tem Uber e Lyft, mesma coisa. E o pessoal pode talvez compartilhar esses, não sei, tem que ter alguma coisa mais neutra, porque quem sobrevive disso usa várias plataformas. É raro você cara ficar 100%. Segundo o Diego, eles procuraram as outras plataformas e ninguém quis embancar. Ninguém quer fazer, ninguém topou. Você é louco, você não vai fazer sozinho. Isso vai aumentar custo. Isso, mas esse é o Diego Barreto falando. Você já está tendo. Acho assim, eu conheço tanto o Fabrício quanto o Diego. Trabalhador sob demanda. Recuperei aqui a matéria, a proposta de trabalhador sob demanda. É um debate que precisa acontecer. Eu preferiria que isso fosse resolvido sem o Estado tá envolvido. Não sei, é uma questão interessantíssima. Até podemos trazer o Diego para vir aqui como convidado. É impossível resolver isso sem o Estado estar envolvido. A gente pode, inclusive, fazer um programa só para discutir os impactos sociais, né? Porque a gente tem sempre o lado positivo e o negativo, mas existe uma linha de discussão, e não são só da turma do Bruno, os esquerdistas, que o que essas empresas on demand estão provocando no mercado hoje é basicamente a escravidão do século XXI. Então, acho que eu ainda não tenho minha opinião formada sobre isso. Gostaria muito de estudar mais sobre o assunto para debater um pouco mais sobre isso, porque da mesma forma que beneficia pessoas que não têm acesso a emprego, basicamente jogam mais pessoas ainda para esse sistema. Pessoas que não têm emprego e que são subescolarizadas acabam tendo benefício, mas pessoas escolarizadas que não conseguem emprego pelo alto nível de desemprego acabam vindo para esse mercado, né, acabando virando o que eles dizem de escravos desse sistema. Então acho que a gente tem que debater isso muito, porque de fato tem uma boa oportunidade aí para programa só disso. Eu discordo veementemente disso. Eu acho um absurdo você chamar isso de não, eu não acho, eu estou dizendo que tem uma linha de pessoas que acreditam nisso.
Então, é aquele negócio. O cara que trabalha pro iFood, entrega e Uber. Hoje, em média, um cara que faz um aplicativo que entrega, tá ganhando na faixa de uns R$2.000, que é dois salários mínimos. O cara que tá no Uber, ele ganha na faixa do, sei lá, 3, 4 mil reais. Mas esses caras têm que trabalhar 12, 14 horas por dia, assim. Não é, assim, é legal. Você tem um negócio, eu concordo com o Felipe nesse sentido, assim. Você tem um incentivo interessante, é emprego, é trabalho, mas também o cara tá tendo que ralar. Se a gente pegar a proporção hoje dos trabalhadores da gig economy hoje, é um absurdo no Brasil. Daqui a pouco, em muito pouco tempo, vai estar superando o número de CLT. Então esse é um problema. Né? O Uber está com 1 milhão de esse é um problema estrutural sério. E quando a gente fala ainda sobre a escravização, né, 2.0, como o Pedro se referiu, eu, de novo, ainda não tenho opinião formada sobre isso, né, ainda tenho que estudar mais sobre o tema. Eu sempre gosto de escutar os dois lados para formar minha própria opinião. Mas o ponto é, hoje, o percentual que essas empresas... Hoje, o restaurante, os pequenos comerciantes que necessitam desse tipo de serviço para sobreviverem, principalmente nesse momento de pandemia, estão sofrendo muito, porque o que essas empresas cobram de taxa é um absurdo. Espreme. Aperta o pequeno empresário. É importante isso. Eu acho que é um belo debate. Eu acho que ele é um debate com data. Ele é um debate que ele deve durar umas 2, 3 décadas no máximo. Eu diria 2. Porque lembra nossa, que o próprio... otimismo. Tá fácil. Não, porque... Décadas? Porque o próprio Travis Kalanick do Uber, numa daquelas frases que ele, né, falava e que o pessoal do Media Training pulava do penhasco, ele falou que é o seguinte: o futuro do Uber não é gente, o futuro do iFood não é gente, o futuro das plataformas de entrega, obviamente vai ter o toque humano ali, em experiências, em coisas, mas o futuro é autônomo, entendeu? Assim, a gente está caminhando e a gente está falando uma janela de 20 anos no máximo, em que essas entregas, principalmente pensando em centros expandidos de cidade, onde essa turma está bastante concentrada, não vai fazer mais sentido você ter seres humanos fazendo isso, eles vão estar fazendo outra coisa, né? Eu acho que assim, é uma discussão super importante, porque eu, como, né, o esquerdista desse já grupo, vai falar sobre renda única universal aqui. Já começar. Não, eu vou trazer o Suplicy. Um dia a gente traz o Suplicy para falar sobre a renda básica. Mas de qualquer jeito, eu acho assim, tem um aspecto social importantíssimo a ser discutido. Eu concordo com o Lamounier, eu mesmo, com o meu viés mais social, eu tenho minhas dúvidas sobre tudo. Não sei se esse cara que ganha 2, 3 pau, o que ele estaria fazendo, porque, enfim, eu de verdade comecei minha carreira profissional trabalhando em shopping. Eu lembro quanto eu ganhava e era um salário bem merda, e eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Então assim, pra mim... Você vendia roupa? Eu era auxiliar de vendas, eu dobrava roupa e cuidava do estoque. Mas assim, foram bicos, não é que eu fazia isso tipo sempre. E trabalhei também, mas aí é tudo bem, era do meu tio, daí não conta. Mas eu trabalhei em oficina mecânica. Mas essa do shopping, eu fui lá com a minha carteira de motorista e tal. E, cara, tinha 15 minutos pra almoçar e 15 minutos pra jantar. Era esse esquema. Não tô falando que era bom, tô falando que sempre existiu essas merdas, entendeu? Infelizmente. Não tô falando, mas eu acho que tem que... Vai ser bom. Não, achei isso, tem que ser debatido. Eu acho que você ter o Universal Basic Income não é tão ruim, contanto que ela seja o suficiente pra você não ir pra rua, montar uma barraca e ficar injetando heroína. Mas tem que ser numa situação na qual você consegue ter uma casa, mas a sua vida é uma merda. Então você precisa trabalhar, entendeu? Ou seja, pelo menos ser produtivo para a sociedade, ser compensado de alguma forma. Porque o que aconteceu aqui com os stimulus check, no começo foram importantes, e depois acho que a coisa perdeu o controle. Você vai hoje, eu, por exemplo, eu me lembro de uma cena, quando eu percebi assim, eu já estava muito preocupado com a pandemia no metade de janeiro, baseado em todas as... tem muitas contas interessantes do Twitter, né, que compartilham imagens ilegais da China, ilegais para os chineses, né, via 4chan e tal. E aí, quando a London Brewery lá anunciou, a prefeita de São Francisco, o Shelter in Place, tiveram uns 2, 3 dias enquanto as coisas ainda estavam em processo de fechamento e não tinha muita regra, né, tava tudo in between ainda. E eu me lembro de um momento que eu fui num Chipotle para comprar um burrito para almoçar.
e você sentia aquele cheiro do apocalipse, assim, sabe? E aquela desorganização, porque as coisas não tinham mais regra. E não tinha mais, assim, clientes, não tinha comida direito. Exagerado. Não, é dramático. Não, mas o californiano é muito exagerado. E os funcionários pouco se fudendo para o atendimento. Então, se ela pegava o arroz, o negócio, para quem não sabe, o chipotle, você faz seu burrito, vai pedindo o que você vai querendo e tal, é um fast. O que você quer? O que você quer? Tem um vídeo excelente do Fábio Porchat daquele da massa lá do espoleto, né? O que você quer? Vai, minha filha! Vai, minha filha! Vai! É isso. Mas ela pouco se fudendo. E aí eu lembro que, assim, tudo sem higiene nenhuma. Eu lembro dela entregando o meu cartão. E aí, com um pedaço de feijão no meu cartão. Não, o Chipotle é muito ruim, velho. É bom pra caramba. Não, é muito trecheira também. Mas o ponto é o seguinte. Eu hoje à tarde saí da dieta aqui, fui tomar um milkshake no Shake Shack aqui. E foi a mesma sensação. A galera que trabalha nesses empregos hoje, você vê a quantidade de gente pedindo demissão de Burger King, de McDonald's. Cara, não, o turnover deles Quem quer trabalhar no Bob's, meu amigo? Ninguém. Não, peraí. Tem um monte de gente na Guatemala, no México, que estão loucos pra trabalhar nisso aí. Não, gente, calma aí. A gente vive no Brasil, tem um monte de gente que trabalha nesses lugares porque precisa. Nos Estados Unidos também, é um país extremamente desigual. Sim, mas o ponto é o seguinte: essas pessoas estão pedindo demissão e estão começando a ser empreendedoras, trabalhar na internet, vender suas próprias coisas, serem autônomos. Dropshipping. O meu ponto é que o desenvolvimento de novas tecnologias eleva o progresso da sociedade como um todo, apesar da compensação não ser ideal ainda e temos muito trabalho para fazer pela frente. Não existe escravidão 2.0 na gig economy. Quem fala isso não tem noção. A escravidão é você estar ali vendendo comida que dá câncer para as pessoas, ganhando um salário quase que zero, sendo abusado todo dia, né? Eu acho que assim, as transformações que estão acontecendo são fantásticas e interessantes e no fundo é tudo muito positivo. Acho que esse é o ponto. E óbvio, né? Vamos lembrar vou botar o momento cabeção aí do Lamounier. Vamos lembrar do Schumpeter. Quando você pensa numa destruição criativa, a gente está passando por uma década de assentamento de coisas. Assim, quer dizer, a gente teve mercados que foram pro saco, pro vinagre, outros que nasceram assim numa intensidade nunca antes vista, e eu acho mais do que natural e de certa forma até saudável que você tenha um período de adaptação. Por isso que eu falo assim, beleza, a gente pode adaptar tecnologia, preço, modelo de negócio, sei lá, dá para globalização, não sei. Agora a gente tem que ter um cuidado social, porque é isso, a disrupção destrói negócios, destrói mercados, mas não pode destruir as pessoas. Mas essa ficou boa, hein? Mas é legal. Essa ficou boa, essa frase. É um ótimo ponto, mas mas é isso mesmo. Mas é o que vai acontecer, porque qual que é o ponto, tá? E acho que se a gente olhar no último século as mudanças que teve no mundo, foi muito fácil, e a gente vê as pessoas que eram os pilotos de charrete migrarem para se tornarem os engenheiros, os mecânicos que davam manutenção nos carros. A curva de aprendizado era muito menor. Agora o desafio é fazer com que pessoas que hoje que são engenheiros automobilísticos se tornem engenheiros de machine learning, que vão ou data science, que vão no nível de aprendizado e aplicação da tecnologia muito mais profundo do que essas pessoas estão preparadas. Então acho que esse gap que vai acontecer, que está justamente nessa transformação que a gente está vivendo agora, com essas entradas dessas novas tecnologias e justamente linkando com o que você acabou de falar desse mundo autônomo, é que realmente preocupa. E por isso que quando a gente fala de UBI, Universal Basic Income, não é uma coisa que a gente tem que descartar em função de tudo que a gente vai viver daqui para frente. Eu queria fazer um gancho nisso, mas eu só vou pegando o gancho com o que o Bruno falou, mas eu vou só fazer um gancho antes com o que o Felipe falou, com essa coisa de preparação, que na verdade, assim, o cara que era da charrete aprender a ser mecânico, pô, é difícil pro tempo ali naquele momento, mas eu acho que tem uma diferença também, que era o tempo que o cara teve para aprender a deixar de ser de motorista de charrete ali, né? Como é que chama? Fugiu o nome aqui. O cara charreteiro para virar o mecânico. Cocheiro.
Quanto tempo demorou isso? 10 anos? Não sei. Até os carros tomarem 10, 20, 30 anos? Quanto tempo o cara, o reskilling precisa, uma pessoa hoje precisa para se inserir na economia digital? Quanto tempo a pessoa tem? 6 meses? Um ano? É isso aí. É impossível. É impossível. Não dá. A gente falou no programa passado, né? Não sei se a gente falou isso, mas eu sempre falo isso. Que a gente tem no Brasil aproximadamente 14 milhões de pessoas desempregadas e tem mais de 500 mil vagas de empregos que não são preenchidas, né? Então, basicamente, já temos hoje um problema de reskilling. Sim, exatamente. E o prazo é muito curto. E fora que aí o cara, beleza, vou entrar. Aí você aprende ali um pouco de SEO, aprende não sei o quê, daqui a pouco, daqui a 6 meses, mudou tudo. O Google já deu um novo algoritmo, o Facebook já mudou as políticas, o quê? Então, assim, é uma mudança que tem que ser rápida e constante. E ninguém está preparado para fazer isso. Nem a academia, nem as empresas. Acho que o desafio hoje é muito maior por conta desses fatores. Agora, só para voltar no gancho do Bruno, falando, e também ia fazer um outro link com uma coisa que aconteceu essa semana aqui em São Paulo, que é a história do Largo da Batata ali, né, do Potato Valley, que eu ia fazer o gancho com ele, que como é que é acabar com as raízes, né, acabar com o passado. Porque, pô, o Largo da Batata tem todo o charme do risca-faca ali, do KVA, Projeto Equilíbrio. Quem nunca dançou um forró ali no canto da Ema? Eu quero fazer um apelo. Lugar horrível. Eu quero fazer um apelo. Glamouroso, glamour. Era interessante. É o seguinte, Faria Limers, Berriners, voltem para suas casas, volta para Berrine, deixe o meu Largo da Batata em paz. Eu tomava cerveja barata, sabe? Eu podia ir lá, curtir os risca-faca. Agora tem que ir lá no Pitico pagar quanto? Quanto tá a cerveja lá? R$25 uma Heineken. Pois é. O que é isso? O que estão fazendo com o meu bairro? O que estão fazendo com esse lugar que eu dancei tanto forró na adolescência? Onde essa turma da Faria Lima chega, o preço dos aluguéis sobem e o preço dos botecos aumenta. E viram tudo gourmet e começa a ter uma cena gentrificação. É isso aí. Tem que tomar cuidado com essa turma da Faria Lima. Muito cuidado. Muito olho. Mudando o assunto. Falando de... acho que foi o assunto... tá aqui no final, mas um dos que foi mais requisitados para esse programa. Primeiro, assim, parabéns para a equipe, para o geral do time aqui com o IPO da VTEX. É um achievement impressionante. Não é para qualquer um. É uma companhia com mais de 20 anos de história. 20 anos. Acho que sobreviveu à bolha ali, né? Exato. O pessoal entender também que assim, o sucesso ele demora. Isso é muito legal. É uma coisa que exige um longo prazo e muita resiliência, mas fazer um IPO lá, resolvendo o problema que eles resolvem, quer dizer assim, as ações foram muito bem precificadas, né? Então assim, o JP, o Goldman e o Bank of America foram os underwriters ali, já subiram 56% desde a oferta, foi essa semana, né? Que foi quarta-feira. O IPO e eles, assim, é uma companhia que tem cliente no mundo todo, né? Então a VTEX não resolve só problema no Brasil não, assim... é engraçado que a mídia americana escrevendo sobre eles é UK-based VTEX, não é uma empresa brasileira. Não sei, isso eu não cheguei a perguntar pro Mariano, mas acho que eles não se venderam, porque o Mariano mudou pra Inglaterra, né? Foi pra lá pra começar essa expansão internacional, acho que 2012, 2013, sei lá, agora eu esqueci exatamente a data, mas eles se vendem como uma empresa internacional, então há muito tempo eles se vendem como uma empresa internacional, então a mídia americana escreveu sobre a VTEX como uma empresa UK-based. Eu acho curioso ele ter ido pro Reino Unido. Eu não tenho nenhum conhecimento de causa ali. O que eu sei é que se você trabalha empreendendo para qualquer coisa que não tem nenhuma receita no Reino Unido, na verdade o UK é um paraíso fiscal incrível. Você não paga imposto, assim, só que você só não pode ter nada no Reino Unido. Então, assim, interessante essa questão. Acho que talvez ali a escolha na época foi porque os Estados Unidos, para uma empresa pequena, brasileira, chegar para os Estados Unidos para bater com o Oracle, com o retail, com o sistema de e-commerce da Oracle. Pô, você está vindo do Brasil, quem é você? Assim, talvez ali a barreira barreira de entrada para a Europa, acho que eles viram que seria mais fácil, mas chegou ali em 2018, 2019, ele mudou para os Estados Unidos. Ele mudou até aí para Miami também.
Então aí talvez eles tenham ganhado uma experiência e depois fez a incursão nos Estados Unidos. Hoje a operação deles nos Estados Unidos acho que tem 50 clientes e 80 pessoas, 80 funcionários. E tá na tese. Só um parênteses aí da Vtex. Eu comprei cara, e subiu. Tô assim, não que eu não tivesse desculpa, mas a Emma shareholder falou isso feliz. Eu trabalho com relações públicas, hoje fui jornalista há muito tempo, mas trabalho com relações públicas e uma das funções a gente às vezes aconselha em eventos, essas coisas, vai ter um speaker, quem que a gente traz, não sei o quê. E daí esses dias uma empresa falou assim, eu falei, não, pode trazer isso, pode até trazer o Obama. Daí todo mundo riu, como se fosse a coisa mais impossível do mundo. A Vtex trouxe o Obama pro Brasil. Fez um evento no Brasil e convidou o Barack Obama no auge, tá? Assim, logo depois que ele saiu da Casa Branca. Ele continua em alta, mas assim, era no... Cara, quando eles falaram isso, quando eu ouvi isso, eu falei, não é possível, bicho. O cachê dele é coisa de $500 mil, uma coisa assim. Pois então, fora o entorno, né? Exatamente. Eu acho os caras muito fodas, assim. Sei lá se isso é uma loucura. Eu não sei do ponto de vista de negócio se isso é uma loucura. Eu achei o valuation uma loucura, porque eles têm receita de 99 milhões de dólares. E o valuation deles eles saíram a 3, quase 4 bi, né? Eles saíram a 3.7, uma coisa assim. Não, eu tava falando da loucura, se o lance deles. O quanto eles investiram naquele evento, se do ponto de vista para uma empresa que tá. Desculpa. Para uma empresa que tem capital de investidor, né? Investe tanto dinheiro num evento, porque não foi só o Obama, era o tamanho do evento, né? E aquilo pra mim era assustador, do tipo, como é que uma empresa que, beleza, pode fazer um puto eventão e tal, mas é uma empresa que tá ali, enfim, não é uma empresa com uma receita gigantesca. Não é SAP, né? Não é a Oracle, né? Exato. Então assim, eu achei muito foda, assim, não sei, daí por exemplo, não sei se foi uma loucura, se tipo não deveria ter sido feito, mas eu acho que é consistente, porque eles têm um negócio... memorável, né? Eu acho que todo mundo lembra, todo mundo que trabalha com isso, todos os jornalistas, todo mundo sabe quem que é a empresa que trouxe o Obama pro Brasil. É muito louco, porque eu tinha esquecido disso. O Vtex Day virou um evento. Eu lembro, não, é foda, é um evento excelente pra tal, mas assim, a sua perspectiva é completamente diferente da minha, Bruno. Eu tinha esquecido completamente do Vtex Day. Pra mim, assim, é uma tese muito óbvia, que nem a questão da Pomelo, por exemplo, que a gente tava falando, de picks and shovels, né, que é você, na guerra do ouro, você não vende ouro, você vende pá pra quem vai minerar. Isso aqui é infraestrutura de e-commerce, a penetração é minúscula, então assim... eu tenho exposição no privado a Rappi Log aqui, por exemplo, até sem problema nenhum, em Ride the Wave, né? Tem C-Limited, tem Mercado Livre, tem tanto espaço ainda para crescer que eu acho que, em vez de deixar seu dinheiro na poupança, compre ações do Magazine Luiza, das empresas que estão de fato... O growth é muito, muito maior. E aí, enfim, né, nós não temos advogado aqui, só estamos falando aqui do nosso jeito, mas isso não é recomendação. Boa CVM, não estamos recomendando, viu, CVM? Não, viu? Não é recomendação de compra. Tenha bom senso. Inclusive, tá 200% do CDI, tá bom aí para investimento. Dá pra ganhar um dinheiro seguro aí. Vamos recomendar alguma coisa pra fazer um contrabalanceamento aí? Não, poupança é ótimo. Poupança é um ótimo investimento. É ótimo. Título de capitalização, o Telecena. Hoje eu precisei mandar um negócio no correio, a pessoa me ofereceu uma Telecena, eu cocei. Quase que eu... Pronto, já apresentando várias opções, hein, CVM. Você tá falando sério? Sério? Correios? Faz tempo? Você vai chipar um negócio no correio. Quer levar uma Telecena? Sim. Mas é um marketing assim, que você paga pra... Sim. Eles ganham comissão. Tem o Revenue Share. Porque é o seguinte, muitas agências de correio são privadas, né? Eu acho que um setor público você não possa fazer. Mas as agências que são privadas, sim. Não, tem lá plano de saúde, plano de odontológico, um monte de coisa. É isso aí. O Correio vende... o Correio inventou o marketing de afiliados, pô.
Sim, não, isso é fato. Bom, mas só finalizando uma questão aqui da VTEX, eu acho que o crescimento de receita ano a ano, né? Primeiro quarto eles fizeram 26 milhões de dólares, em comparação com 16,6 ali do ano passado. Quase dobraram as perdas, né? Foi para 12 milhões e meio em comparação com os 5,5 passado, mas assim, isso não é nada. A empresa é muito mais eficiente em comparação com o burn de outras companhias, incluindo outras que, enfim, eu tenho exposição como investor, assim, realmente acho que um grau de perseverança incrível, né? É um negócio de 20 anos, assim, tipo, eu realmente tiro o chapéu mesmo pra história. O Mariano falou que eles estão com... rapidinho, eles estão colocando um gross margin futuro de 75%, uma coisa assim, é bizarro. Assim, e tá só no começo, né? A quantidade de problemas para serem resolvidos ali é... Não, é como você falou mesmo. E o ponto é, eles vieram de uma escola diferente, né? Eles não vieram da escola do cash burn. Eles vieram da escola de, cara, gerar lucro para se pagar, então já pensam... né? Já pensam na geração de resultado já praticamente desde quando os caras começaram. E é com essa cabeça que eles vão seguir, certamente. Eles começaram a queimar mesmo ali em 18, 19, quando eles começaram a entrar no jogo de venture, no jogo de acelerar mesmo, porque até então eles eram uma empresa positivada, né? Eu sou bem bullish, estou acumulando shares até ao longo do tempo, tirando assim lucros de outras posições que eu tenho para aumentar ainda mais a aposta na companhia, porque eu acredito que da mesma maneira que a gente teve, por exemplo, a ação da Melius subindo ali 350% na Bovespa, porque não tinha assets interessantes de tecnologia. E se você olhar a estrutura de fintech Buy Now Pay Later da Melius, né, tinha mais clientes em comparação, por exemplo, com outros assim players que são neobanks, né, no Brasil, mas como uma empresa pública. Então a Melius é interessante porque ela virou unicórnio na Bovespa, né? Em dólar, né? Então assim, eu acho que o potencial aqui para a VTEX se tornar uma empresa de 10 bi é muito claro para mim, sabe? Então eu acho que é um achievement excelente. E realmente histórico, assim. Uma coisa interessante que passou, sei, pra mim pelo menos é interessante, mas não vi ninguém destacando isso, eu escrevi, perguntei pro Mariano, é que eles não abriram na Nasdaq, eles abriram na NYSE. Aí você falou, empresa de tecnologia, né, tem que ir pra Nasdaq. Eu perguntei pra ele, por que vocês foram pra NYSE? Ele falou, porque a gente é commerce, e NYSE é mais economia real. Então esse é o posicionamento. Eles estão querendo se diferenciar da briga e da porradaria com Magento, Oracle, tal, como especialista, como essa infraestrutura, como você falou, Pedro, de comércio eletrônico. Então eles não querem ir na porradaria de tem aqui um software, tem aqui um negócio, atualização, tal. Eles querem, não, sou especialista. Você quer vender melhor? Então usa a VTEX, que a gente tem gente que conhece, tal. Eles estão indo. A tese deles, pelo que eu entendi, é muito profundo. Ser o cara que está ali do lado do varejista. Vamos ver como é que isso se comporta. Você me lembrou de um erro que eu não me perdoo até hoje, que eu cometi numa matéria. Eu era editor da Exame de Tecnologia e fui para Mountain View, e daí fui fazer uma pauta no Google. Depois fui entrevistar o Jeff Wiener, que era então CEO do LinkedIn. E aí, cara, puta entrevista legal, voltei, fotão, editei a entrevista, foi pra revista, aquela coisa, 3 páginas de entrevista, tal, papapá. Saiu a edição da Exame, e eu tinha colocado no Abre, assim, alguma coisa, porque é listada na Nasdaq. E aí alguém mandou, eu não lembro, eu acho que alguém da assessoria me falou assim, cara, não, a entrevista ficou muito legal, mas não é Nasdaq, é NYSE. Eu falei, puta que pariu, bicho. E aqueles erros que, assim, provavelmente a maioria das pessoas leu e nem se tocou, mas assim, eu fiquei remoendo aquilo por meses, eu lembro. Eu lembrei agora que você falou dessa curiosidade, porque pra mim era óbvio que o LinkedIn deveria ser aberto, né? Que tem capital aberto na Nasdaq, né? Mas é na NYSE. Excelente. Bom, senhores, acho que temos ainda outros assuntos que não vieram à tona, mas já estamos aqui variado. Para sempre. Eu não vejo. Vai ser legal o dia que a gente vai fazer uma edição dessa ao vivo. Eu acho que vai ser possível em São Paulo, porque vai ter uma data em novembro. Com certeza estaremos todos juntos
E aí a gente precisa E vacinado. E vacinado, já com a segunda dose. Exato, a gente precisa fazer um evento e fazer um programa desse ao vivo. Legal, Isso isso é legal. Boa ideia. Bom, é isso. Eu queria encerrar com um protesto, que o Netflix tá muito caro, hein, galera? É um absurdo. Eu tinha separado como tema, eu tenho toda uma tese, uma teoria, mas deixa pra próxima. Eles até atrasaram o reajuste anual aqui no Brasil, geralmente é maio, alguma coisa assim. Eles até seguraram um pouquinho a ansiedade das pessoas. Bruno, eles estão fazendo uma redistribuição de renda, pensa assim, porque o preço na África continua barato. É isso aí. Então, Com essa coisa positiva, né? Em vez de fazer uma coisa mais produtiva na sua vida, você está ajudando as crianças da Somália. A terem acesso à Com essa Netflix. frase humanitária, É isso, encerramos o nosso 4º episódio do Papo do Condado.